Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu queria falar de um assunto super legal que eu vejo que eu falo muito sobre ele no dia a dia, nas minhas outras redes, mas eu nunca expliquei o porquê que isso é tão interessante e é tão benéfico. E pelo título do vídeo vocês já viram, mas talvez vocês não saibam o que significa, que é o Cycle Syncing. O Cycle Syncing, como o nome em inglês já diz, né, é a sincronização do nosso ciclo. Então, sincronizar o que a gente come, o nosso trabalho, nossos exercícios, ao nosso ciclo menstrual. Então, a gente vai comer de acordo com as fases, a gente vai fazer exercícios de acordo com a nossa energia em cada fase do nosso ciclo. A gente vai alinhar a nossa produtividade, nossa organização de acordo com a fase do ciclo que a gente tá também. Nesse vídeo, mais especificamente, eu queria falar sobre o Cycle Syncing da alimentação. Então, sobre alimentação em cada fase do ciclo e por que a gente deveria, comer de acordo com o que tá acontecendo aqui no nosso ciclo menstrual. Tem duas autoras que eu gosto muito que falam sobre esse assunto. Tem vários livros para indicar, posso até deixar depois aqui no descritivo. Mas duas autoras que falam muito sobre o Cycle Syncing, do porquê que a gente deveria olhar, para esse nosso ritmo infradiano, né? Tem nosso ritmo circadiano. E as mulheres têm um ritmo infradiano, né? Que é o ciclo menstrual. Então tem duas autoras que eu adoro, que foi, assim, a minha porta de entrada para esse mundo. A primeira delas é a Alisa Vitti, que escreveu Woman Code, que é esse livro aqui. Eu tenho ele do Kindle, por isso que eu tô mostrando ele por aqui. E ela foi realmente uma das pioneiras nessa ideia de que a gente tem que alinhar principalmente a nossa alimentação ao nosso ciclo. E ela traz muito aqui no livro dela. Não vou dar spoilers, porque, assim, vocês lerem, vocês ouvirem o que eu tô falando aqui, vai ser bem diferente, porque o livro é bem mais aprofundado, ela traz muitos casos de mulheres que ela atendeu também. Mas ela foi uma das pioneiras a trazer essa ideia de como os nossos hormônios mudam ao longo do mês, como a gente deveria se ajustar a isso e não nossos hormônios se ajustarem à nossa, vontade. E ela também traz esse conceito que eu acho que é bem revolucionário, de que muitas mulheres enfrentam vários desequilíbrios hormonais e elas não sabem como esses desequilíbrios afetam o corpo delas, a mente delas, a fome delas ao longo do mês todo. E ela traz, como a sincronização do ciclo, dos hábitos, principalmente da alimentação, pode ser um grande divisor de águas nesse sentido para essas mulheres, enfim, para todas as mulheres que, sofrem principalmente com o seu ciclo menstrual. Fala muito, ela bate muito na tecla, de que a sincronização do ciclo ajuda a restaurar a harmonia hormonal. Ou seja, vocês já viram aquela imagem do nosso ciclo, onde, no começo do ciclo a gente tem um aumento de estrogênio, depois um aumento da progesterona, depois uma queda dos dois. Essa é uma imagem do que seria um ciclo perfeito, um ciclo certinho. E as mulheres que têm essas descompensações hormonais ou inclusive doenças ginecológicas que mexem nesse equilíbrio hormonal, elas não têm esse desenho exatamente. Então, os hormônios delas podem variar, em alguns momentos estarem mais baixos, onde deveriam estar mais altos, em alguns momentos podem estar mais altos, onde deveriam estar mais baixos. Então, esse equilíbrio um pouco delicado dos hormônios, é o que ela fala que alinhar, sincronizar o ciclo pode ajudar muito na nossa saúde. Porque ela fala que o corpo, precisa de certos cuidados para que ele consiga reestabelecer, essa harmonia por conta própria. A gente vai ajudar, a gente vai dar essas ferramentas, mas o corpo vai restabelecer essa harmonia. Então, alguns benefícios concretos que a Alissa observou quando ela fez esse livro são os seguintes: uma melhora no humor e uma redução do estresse. Segundo, ela observou também que as mulheres relataram um aumento de energia ao longo do ciclo, quando antes elas estavam sempre cansadas, sempre fadigadas. Terceiro, as mulheres também relataram menos sintomas menstruais. Então, menos TPM, menos cólicas, menos dores, durante, ao longo do ciclo, menos variações, hormonais, menos inchaço também. E bem nessa linha da Alisa Vitti também, a gente tem a Lara Briden, que quem me conhece sabe que eu sou a maior fã. Eu adoro o trabalho dela, ela tem alguns livros já, e ela é muito estudiosa, eu acho que ela traz uma profundidade incrível que não é todas as autoras que conseguem trazer de uma forma de explicar simples, sabe? De uma forma prática de explicar. Um livro que eu indico muito dela é esse Period Repair Manual, e eu acho que em português ele se chama
tudo que não te contaram sobre o seu ciclo menstrual, uma coisa assim. É literalmente a Bíblia do ciclo menstrual, a Bíblia da saúde da mulher. É incrível. Talvez, para vocês que não sejam da área da saúde ou que vocês não queiram estudar exatamente a saúde da mulher para trabalhar com isso, talvez tenha muitas informações que vocês não vão utilizar. Porque ela ensina desde tudo sobre o nosso ciclo, como funciona realmente, quais são os mecanismos, né, do nosso cérebro que ativam os hormônios, que causam o ciclo menstrual. Então, é muito detalhado, mas de uma forma simples de entender. E ela também fala sobre várias doenças, tratamento de várias doenças, de uma forma natural, porque ela é naturopata. E ela fala muito sobre essa coisa de a gente ouvir os sinais do nosso corpo. E também de respeitar, né, essa variação hormonal. Então, de respeitar quando a gente tá numa alta de progesterona, né, ali na nossa fase lútea, onde a gente fica mais cansada, a gente fica mais pra baixo, né. Ela ensina a gente a entender esse equilíbrio delicado que os nossos hormônios têm, que é realmente uma dança, que a gente precisa se adaptar a essa dança, que nem a Alissa Vitti fala, né, que a gente precisa se adaptar a essa dança e não essa dança precisa se adaptar à nossa vontade do que a gente acha que a gente deveria estar fazendo no dia a dia e etc. Porque a gente vive numa sociedade completamente maluca e guiada pelos hormônios masculinos. A Lara Briden fala uma coisa que é interessantíssima, que é, às vezes, nossos problemas hormonais e menstruais relacionados à tentativa de controlar esse ciclo. Então, né, as duas autoras, elas trazem esse ponto que a forma de você curar o seu ciclo, de você tratar o seu ciclo, os seus problemas, é trabalhar junto com ele e não contra ele. E também ela traz muito esse ponto de que a gente nunca deve se acostumar com os sintomas ruins. Então não se acostuma com a sua cólica, não se acostuma com a sua TPM, não se acostume com mudanças hormonais drásticas, mudanças de humor muito drásticas, né? Que a gente sempre tem que questionar o que tá acontecendo com a gente. Mas eu acho que o que as duas trazem em comum é esse fator de cuidar muito da alimentação, da suplementação. E por isso eu queria trazer também um pouquinho do que elas falam no livro delas sobre alimentação para cada fase do ciclo e o que é interessante. Então eu vou dar algumas dicas aqui. Mas se você quiser se aprofundar e entender mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição meu kit ciclo, que é um kit com 2 e-books e mais algumas aulas bônus que vem, né, para vocês ali nessa plataforma, onde vocês vão aprender tudo sobre as fases, vocês vão aprender as necessidades nutricionais de cada fase, vocês vão ter acesso a cardápios para vocês poderem implementar no seu dia a dia de acordo com as fases do seu ciclo. Durante a nossa fase menstrual, os hormonais estão lá no pé, né? Então a gente, na verdade, acham que a gente tá muito hormonal nessa fase e é totalmente contrário, a gente tá com os hormônios bem baixinhos nesse momento. Para repor o que a gente tá perdendo ali na menstruação, a gente precisa de uma alimentação bem rica, bem nutritiva. E isso inclui alimentos ricos em ferro, magnésio principalmente, que são 2 alimentos bem interessantes para repor esses nutrientes, também para aliviar a cólica, nos trazer mais energia, que nesse período tá mais baixinha. Na nossa fase folicular, que é a fase logo depois da menstruação, o estrogênio vai aumentando, né? Então a gente tem uma crescente de estrogênio. E nesse período o nosso corpo lá tá mais ativo, né? Tanto na questão de regeneração, quanto na questão das coisas que a gente quer fazer, nossas atividades, né? O momento é o momento perfeito para você consumir mais proteínas vegetais e alimentos antioxidantes. Esses alimentos vão ajudar na produção de novas células e na manutenção da sua energia, que nessa fase você vai estar gastando mais do que o normal. Na fase ovulatória, a gente já tem um pico de energia e de estrogênio, porque é a nossa fase onde a gente vai ovular, onde a gente está fértil. E sim, você vai sentir uma sensação de mais vitalidade, mais energia mesmo nesse momento. A alimentação nessa fase, ela tem que ser mais leve, mas ainda assim sempre rica de nutrientes. Porque eles vão ajudar a sustentar essa energia sem sobrecarregar o seu corpo, que já tá trabalhando bastante ali no processo de ovulação. Alimentos ricos em fibras e ácidos graxos, né, que são as gorduras boas, são os alimentos mais recomendados nessa fase, porque eles vão apoiar o metabolismo e os nossos hormônios. E por último, na nossa fase lútea, a gente tem um grande shift ali nos nossos hormônios, onde a gente tem mais progesterona e bem menos estrogênio. E aí isso pode fazer com que muitas mulheres se sintam mais cansadas. Essa troca hormonal pode fazer com que várias mulheres se sintam um pouco esquisitas nesse momento. O corpo vai pedir por alimentos mais reconfortantes, então é super normal você querer uma bolachinha, um chocolate ali na sua fase lútea, né? Ou como muitos conhecem como TPM, mas TPM é um transtorno da fase lútea, então a gente precisa diferenciar bastante esses dois. Alguns nutrientes são interessantes, são gorduras saudáveis, vitamina B6 e o magnésio.
Eles vão ajudar um pouquinho com os sintomas dessa fase e dar o suporte aos seus hormônios também. Então, se você quiser saber mais sobre os cardápios e sobre as necessidades nutricionais de cada fase, quais alimentos que contêm esses nutrientes que vocês podem inserir na sua dieta, que receitas eu posso fazer com esses tipos de alimentos, né? Ai, qual receita eu posso fazer com a proteína vegetal? Qual receita eu posso fazer que tenha mais fibras, mas que ainda seja gostosa? Então, vai aqui no descritivo. Eu deixei os links para o meu kit ciclo, você pode adquirir por lá, o preço é super, super tranquilo por todo o conhecimento que você vai receber, são 2 e-books e mais algumas aulas falando um pouco sobre hormônios, falando sobre menstruação, eu acho que vocês vão gostar bastante. Depois me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se querem que eu traga mais sobre esse assunto e se vocês adquiriram o kit ciclo e estão aproveitando, já sincronizando sua alimentação com o ciclo. Beijinhos, até o próximo!